Oi meninas, tudo bom? Espero que esteja focando porque da última vez não focou e eu não tinha visto. Então estou tendo que regravar, tá bom? Bom, sejam bem-vindos ao meu canal, um canal que acho que não vai ter nome ainda, mas tem tema graças ao pessoal do Twitter que me ajudou a escolher o tema. E o tema é Minha Vida na Publicidade. Não tem um efeito de escrita Minha Vida na Publicidade aqui, porque eu vou colocar aqui. Foda-se. Minha Vida na Publicidade. Minha vida na publicidade basicamente começou em 2012, no auge dos meus 12 anos, quando eu comecei a fazer vídeos pro YouTube, quando eu aprendi a editar no Photoshop, no Sony Vegas, e eu comecei a vender minhas capas pro YouTube. E resumidamente é isso, a história é muito mais complexa, porém só quero falar isso. Já volto. Chique! Cadê você, Chique? Tá fazendo aí? Olá, que tal, amigos? Bien? Estou regravando o vídeo por causa dessa fera que está aqui do meu lado. Vem cá, Shake. Ah, filha da puta. Morde a mãe. Aqui. Por causa desse cara dócil e amoroso aqui. Ele fugiu do quarto, eu estava preocupado com o que ele ia fazer. Mas agora... Oi. Ensino médio. 2017... Terceirão, ano de vestibular, cursinho, crises existenciais, depressão, atrasos, bebidas e drogas ilícitas e essas coisas aí. Meu ensino médio, eu prestei vestibular, obviamente, para engenharia elétrica, não para publicidade. Porque, pelo que conheço, vários publicitários nem pensaram em fazer publicidade a vida inteira e estou incluso nessa lista. E eu era muito bom em exatas, especificamente matemática e física, e acabei falando o que é publicidade. É um curso concorrido que eu não quero fazer. Vou fazer engenharia elétrica. E eu passei meu ensino médio estudando física e matemática para focar em engenharia elétrica. E fui muito bem na prova, lógico. Não passei por um ponto na primeira fase, então desisti, larguei meus sonhos e entrei numa crise extrema. Brincadeira, só não passei e fiquei de boa. Mas eu acabei desistindo de engenharia elétrica, eu falei, bom, isso deve ser um sinal. E foi, eu desisti de engenharia elétrica e decidi mudar de curso. E foi aí que eu conheci a contabilidade, porque óbvio que eu ia insistir em exatas, não ia para publicidade, mesmo amando edição e tendo um certo conhecimento. Eu falei, não, contabilidade, vou seguir a carreira do meu pai. E aí, primeiro dia de aula de contabilidade, eu lembro que eu cheguei na sala, começou a aula de ética, se eu não me engano, e eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu odiava dia após dia ir para aquela aula, menos o pessoal, inclusive Robson e toda essa rapaziada que me salvou lá, obrigado. Exclusivamente agradeço ao professor Amaury, se eu não me engano, professor de empreendedorismo que dava aula pra gente sexta-feira. Essa aula aí me salvou de um jeito absurdo. Eu ia feliz pra essa aula, era a única aula que eu gostava. A gente via coisas de marketing, publicidade. E todo final de aula o professor vinha falar comigo e falava, João, o que você ainda faz aqui em contabilidade e por que você não tá lá na publicidade? E eu falei, é verdade. Então fui lá e cancelei meu curso, tranquei a matrícula e varziei. Varziei porque eu ainda não acreditava que eu era da publicidade, eu tava meio confuso sobre tudo e acabei parando só. Fiquei fazendo nada, vendia brigadeiro e essas coisas. E foi aí que eu falei, não, vou dar uma chance pra publicidade. Minha mãe também já tava me empurrando, me forçando. Eu falei, vou ter que dar uma chance, não tem opção. E aí que eu fiz minha matrícula na publicidade, fiz matrícula lá na Uninter, lá da Tiradentes. Faço um curso semipresencial, tenho aula toda terça e quinta e tenho que estudar em casa, mas óbvio que eu não faço isso. Então, no meu primeiro dia de publicidade, cheguei lá na aula, não conhecia ninguém, todo perdido, todo esquema. E a aula durou 2 horas e meia, eu não lembro do que era, mas era acho que História da Publicidade com a professora Ana Heck. E saindo daquela aula eu falei, meu Deus, eu odiei a aula. E eu realmente odiei, eu odeio aula, não sou feito para ir para aulas, eu odeio aulas assim como 90% das pessoas. Mas alguma coisa ainda aqueceu no meu coração e falou, cara, você vai amar a publicidade. E eu realmente amei. Por mais que eu odiei a aula, a professora falou alguns fatos bem curiosos, interessantes sobre a vida de um publicitário, que eu falei, meu Deus, eu preciso disso, preciso ter insônia, crises existenciais,
preciso não ter mais criatividade de tanto que sugaram ela e acho isso incrível e vou fazer isso. E foi aí que eu decidi investir, decidi estudar, decidi melhorar e dia após dia eu vim estudando mais, lógico, com calma, não tento acelerar muito os passos, eu tento não forçar muito porque eu sempre odiei estudar, mas a publicidade me dá uma certa paz quando eu decido estudar. E comecei a faculdade ano passado mesmo, 2019, lá por fevereiro ou março, eu me inscrevi na última semana. E eu realmente venho estudando, venho faltando muitas aulas, confesso. Faltar aula é um hobby, é viciante, é desastroso, mas incrível ao mesmo tempo. Mas é inevitável faltar algumas aulas. Sobre mercado de emprego, bom, eu me dedico em edição faz um tempo já, eu gosto muito de edição, por mais iniciante que eu seja, eu amo. Eu adoro aprender um pouco mais, cada dia mais sobre edição, principalmente edição de vídeo, mas edição de vídeo eu nunca forcei muito, nunca tentei fazer muito, eu só sou apaixonado por ver vídeos e tutoriais de como fazer alguma coisa, mas nunca botei a mão na massa. O meu mercado de trabalho começou em junho do ano passado, não, especificamente começou em maio, quando abri um concurso de estágio lá na faculdade e eu tentei. Eu mandei meu currículo, meu portfólio com os trabalhos que eu tinha feito no começo do ano. E em seguida eu fiz uma prova de criação, que era um anúncio de um mouse para artistas e um carregador portátil recarregável pela luz solar. E eu lembro que eu gostei muito das artes que eu fiz aquele dia, eu fui o primeiro a sair da sala, mas foi incrível. Passei para a terceira fase, fiz uma entrevista cara a cara com os coordenadores e aí algumas semanas depois eu recebi um e-mail com o resultado. E eu lembro que falava lá, infelizmente você não passou. Mas logo em seguida dizer que eu estava em terceiro lugar, o que foi ótimo, eu estava disputando com vários veteranos, eu era o único calouro daquela coisa. Acho que a pessoa que estava menos tempo na faculdade estava no quinto período, eu estava no primeiro, então foi gratificante para mim. Mas cerca de meia hora depois eu recebi outro e-mail do CIE com uma vaga de estágio lá na Câmara Municipal de São José dos Pinhais para trabalhar no gabinete do vereador Abílio. E no outro dia mesmo eu já estava fazendo uma entrevista lá às 7 da manhã e 7h10 da manhã eu já estava contratado. E aí começou a minha vida de publicidade. Eu comecei fazendo publicidade para um vereador ali. Lógico, eu fiz vários freelas antes, tive trabalhos bem iniciantes, alguns profissionais, mas a minha vida no mercado de trabalho em si começou ali, digamos assim, de uma forma bem resumida, para um político. Odeio política, porém eu amo dinheiro e amo experiência de trabalho. E foi lá que eu comecei, trabalhei com rede social, alguns materiais impressos e pouca edição de vídeo bem básica. E meu trabalho lá durou cerca de 5 meses, até que surgiu minha oportunidade na agência Boom Creative de marketing digital, aqui em São José dos Pinhais. Eu trabalhei cerca de 4 meses com eles, me apaixonei por vários clientes, odiei alguns, mas a galera do trabalho foi sensacional comigo, me adotaram como uma família mesmo, e eu considero eles família até agora. Eu saí de lá faz menos de um mês, e eles são minha família ainda, a gente conversa direto, a gente sai junto, aprendi muito com eles, aprendi muito mesmo, com os donos da agência, a Adri e o Adriano, aprendi muito com o Vitor, com a Mari, eles me ensinaram demais. Eu não seria nem metade do que eu sou hoje se não fosse esse trabalho. Mas surgiu uma oportunidade muito boa para mim. Atualmente eu trabalho para a agência O 5 Boreal da Arte, lá de São Paulo. Trabalho aqui em casa mesmo. Trabalho com um cliente pequenininho, acho que vocês conhecem, que é a Claro. Eu faço o design deles, eu e mais uma pessoa, se eu não me engano, que está para entrar. Somos responsáveis pela região sul inteira aqui. Para lojas da Claro, iPlace e Samsung. No caso, iPlace e Samsung são os anúncios da Claro lá. E atualmente eu apanho um pouquinho, confesso. Illustrator não é o meu forte. Eu sou muito bom com Photoshop, confesso, mas Illustrator, zero esquerda. Só que eu vim aprendendo Tenho sorte de gostar muito de aprender sobre edição, então venho pesquisando, venho tentando e me ferrando e errando e acertando, mas fazendo o que eu preciso fazer, que é o trabalho certinho e agradar o cliente. Então, publicidade é minha paixão. Eu vou falar para vocês os pontos principais, no caso, os bons e ruins da publicidade que eu aprendi até agora no meu primeiro ano de faculdade.
Vamos lá, pontos negativos da publicidade. Você provavelmente não vai ganhar muito dinheiro. Por quê? Mentira, tô brincando. Publicitário só se ferra, mas a gente gosta de falar que não vai ganhar dinheiro. Eu dei uma sorte boa, eu me empenho muito, trabalho o dia inteiro, trabalho das 9 às 9, se precisar, faço arte de madrugada, final de semana, sempre que der eu tô fazendo arte. Porque gosto de editar, gosto muito de editar mesmo, e gosto de dinheiro, como eu já falei antes. Mas se você não se dedicar, se você não tentar ser cada dia melhor, se você não fizer curso, se você não aprender, você não vai ganhar dinheiro como você não vai ganhar dinheiro em qualquer outra profissão, meu caro. Publicidade também envolve muita criatividade. E eu não digo você ser criativo de nascença, eu digo você aperfeiçoar sua criatividade, tendo várias referências, aprendendo a pesquisar, estudar sobre. Eu, quando começo um cliente novo, eu pesquiso tudo sobre o mercado do meu cliente, eu pesquiso o meu cliente também inteiro, tento aprender tudo sobre aquilo para poder fazer uma parada bonitinha pro cara, fazer o que ele precisa, além do bonitinho, que é juntar o útil ao agradável e fazer uma puta publicidade pro meu cliente. E acho que é isso que torna um publicitário um cara completo, sabe? A gente não faz só uma coisa, a gente tem que aprender o inteiro para conseguir fazer um pedacinho disso daqui para fazer funcionar uma parada maior ainda. Eu acho isso sensacional, acho isso incrível. É o que me faz ser apaixonado pela publicidade, que é aprender um pouquinho de tudo. Eu acho que isso é minha meta, sabe? Querer saber um pouquinho de tudo e não tudo sobre um pouquinho. Eu acho bem melhor. E além disso, bom, você vai cansar um pouco, eu confesso que publicidade cansa. Eu lembro que a gente tinha umas urgências lá na agência que era uma correria total, era fazer muita arte, era fazer muita redação, fazer muita programação, planejamento. É uma parada que assim, se você não for organizado, você vai se perder, você vai se atrapalhar muito. Então, se você quer ser um publicitário, seja organizado além de criativo. Tenha referências além de criativo. Tenha muita coisa além de criativo, porque a criatividade não faz um publicitário, confesso pra vocês. Eu fui com esse pensamento, não tão grande, mas fui com esse pensamento achando que a criatividade ia me fazer um publicitário, mas não. É muito estudo, é muita referência, é muito contato, é muito tudo. É muito insight, mas criatividade eu acho que é 10% assim de um publicitário. O publicitário sofre muito, sofre em aspas, né? Ele corre atrás de muita coisa, ele faz milagre com pouca coisa e faz mágica com muita coisa. Então, esses são os pontos negativos da publicidade e alguns positivos da publicidade, ao meu ver. Mas o ponto principal da publicidade é comunicação. Publicidade não passa de comunicação social. E acho que eu sou apaixonado por conversar. Eu falo sem parar, sem me deixar. Eu converso com meio mundo. Se me deixar numa fila por meia hora, eu conheço a vida de todo mundo. E acho isso incrível, você ter contato com tantas pessoas diferentes, com mercados diferentes, com nichos diferentes. A publicidade realmente te faz enxergar o mundo de outro jeito e você ganha um olhar crítico muito grande na publicidade. Você nunca mais vai numa lanchonete de esquina assim olhar um banner e falar que é isso. Você nunca mais vai passar no Burger King do Shopping São José e ver que o recorte do hambúrguer e da batata está muito mal feito porque tem parte branca no fundo ainda. E você acaba sendo muito crítico, o que é muito bom, principalmente pra você. Eu comecei a me arrumar melhor, comecei a escolher as coisas bem melhor, eu comecei a olhar tudo de um jeito diferente e a tentar ser menos manipulado pela televisão, o que é difícil pra caramba, mas a gente tenta todos os dias. Enfim, a publicidade no geral é uma parada mágica, é incrível, é muito boa mesmo. Se você tem dúvida no seu curso, ou se você tem dúvida se deve fazer publicidade, mergulhe nisso, pergunta para quem faz publicidade, pesquisa sobre. É um mercado muito bom, uma faculdade bem legal, tirando as aulas, óbvio. Mas é uma parada bem gostosa de trabalhar e vale muito a pena. Beleza? É isso aí. Beijo, meninas. Até o próximo.